Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Fabiana Fagundes, eu sou pediatra e neonatologista e nesse vídeo nós vamos falar sobre a amamentação, que é um assunto que eu gosto muito, que eu lido com frequência na minha prática clínica diária e eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Falar de amamentação, trabalhar com amamentação é na verdade um grande desafio, porque a experiência e a vivência das famílias são muito diferentes. Mas ao mesmo tempo é muito motivador, porque com o seu trabalho você pode mudar a experiência dessas famílias para melhor. E é esse o meu desafio aqui, eu espero que traga mudanças positivas para vocês. Então vamos lá. A primeira pergunta que a gente precisa responder é por que amamentar? E quando eu me faço essa pergunta, o que me vem à mente é a grandiosidade e a sabedoria da natureza. Ao mesmo tempo em que ela faz crescer minuciosamente o bebê dentro do ventre da mãe, ela prepara essa mãe para amamentar esse bebê após o nascimento dele com o melhor alimento que existe para ele. Isso para mim é algo divino mesmo. E eu já vou logo aproveitar esse momento aqui para esclarecer uma dúvida muito frequente: se é preciso preparar as mamas para amamentação. E a resposta para essa pergunta é não, gente. A própria natureza já se encarrega disso. Os exercícios que eram usados antigamente, como esticar os mamilos, friccionar com bucha, com toalha áspera, hoje a gente sabe que eles não adiantam e podem até prejudicar. Outra prática que era bastante comum também era o uso de óleo, de hidratante, de creme, que também não são mais indicados, porque além de poder causar alergia, eles podem retirar a hidratação natural da pele, causar um ressecamento que vai facilitar o surgimento das fissuras ou rachaduras. Então, o que é indicado? A gente sabe que de fato a mama aumenta muito de volume e isso pode trazer um desconforto para a mulher. Então, o que é mais recomendado é usar um bom sutiã que dê sustentação e isso é suficiente. E a gente também precisa lembrar que o formato da mama é diferente de uma mulher para outra. Algumas mulheres têm os mamilos bem proeminentes, em outras eles são mais curtos, em alguns casos eles podem ser planos e até invertidos. Mas mesmo nos casos em que o formato do mamilo possa trazer alguma dificuldade de sucção para o bebê, ainda nesses casos, o mais indicado é o acompanhamento da equipe profissional após o nascimento do bebê, porque isso é muito mais eficaz do que qualquer outra intervenção usada durante a gestação. Então é isso, tá, gente? E aí, continuando o nosso raciocínio, a gente precisa entender também quais são os benefícios da amamentação. E eles são muitos, não só para o bebê que é amamentado, mas também para a mulher que amamenta. E nós vamos falar aqui alguns que são mais relevantes. Primeiro, então, o leite materno é o alimento perfeito para o bebê, ele é nutricionalmente completo e o bebê que é amamentado não precisa receber nenhum outro tipo de alimento, nem água, até ele completar 6 meses de idade. Segundo, amamentar é um processo super prático, natural e não tem nenhum custo financeiro. Em terceiro, o bebê que é amamentado, ele tem menos risco de ter cólicas, porque o leite materno é mais facilmente digerido, ele tem menos risco de ter alergia, ele também tem menos risco de desenvolver obesidade e diabetes quando ele for crescendo. Além disso, a gente sabe que a amamentação traz ganhos para o desenvolvimento cognitivo do bebê e ele também fica mais protegido de infecções como diarreia e infecções respiratórias, por exemplo. E a mulher que amamenta, ela também tem ganhos. Ela tem menos risco de ter hemorragia após o parto, ela emagrece mais rapidamente, ela tem menos risco de ter diabetes e osteoporose e ela tem menos risco de ter alguns tipos de câncer, como câncer de mama, de ovário e de endométrio. E depois disso tudo que a gente falou até aqui, vem a parte que é mais apaixonante. A amamentação aumenta muito os laços afetivos entre a mãe e o bebê. Amamentar é, na verdade, uma forma de comunicação muito especial entre a mãe e entre o bebê. E quando esse processo ocorre de forma tranquila, de forma prazerosa, o bebê cresce se sentindo muito mais seguro e muito mais protegido. E a mulher se sente muito mais confiante e muito mais realizada. Eu vou falar um jargão aqui, mas eu acho que é muito válido. Amamentar é verdadeiramente um gesto de amor.
E depois de tudo isso que a gente falou até aqui, surge um questionamento. Por que algumas mulheres não conseguem amamentar? A gente sabe que, por natureza, todas as mulheres são capazes de amamentar, mas o fato é que algumas podem precisar de ajuda para iniciar esse processo. E o bebê também, ainda que a sucção seja um ato instintivo, ele precisa aprender a sugar de forma eficaz para que ele consiga retirar o leite de dentro da mama da mãe. Então, a gente tem algumas técnicas que podem ajudar muito nesse processo e aumentam muito as chances de sucesso. E nós vamos falar aqui do posicionamento e da pega do bebê. Então, em relação ao posicionamento, o mais importante é encontrar uma posição que seja agradável para a mãe e para o bebê. E a cabecinha dele deve ficar na altura da mama da mãe, o narizinho na altura do mamilo. Ele também deve ficar bem apoiadinho, com o corpo alinhado, a cabecinha e a barriguinha alinhados e não torcido. E aí, quando ele for pegar a mama, é importante a gente visualizar mais a areola acima do que abaixo da boca dele. É importante também ele ficar com a boquinha bem aberta, ele virar o lábio inferior para fora e ele ficar com o queixinho tocando a mama da mãe. Preste muita atenção nessa técnica de amamentação, porque isso aumenta muito, muito a chance de sucesso. E muitas mulheres que não conseguiram amamentar estavam usando a técnica incorreta. Alguns sinais mostram para a gente que essa técnica não está tão adequada e que precisa ser revista. Então preste atenção se o bebê estiver fazendo covinhas na bochecha enquanto estiver sugando, se ele estiver fazendo barulho durante a sucção, se você perceber áreas deformadas, achatadas na mama durante a sucção do bebê, se assim que ele soltar a mama, você perceber que o mamilo está com regiões mais esbranquiçadas, mais avermelhadas, e ainda se você estiver sentindo dor para amamentar. Ok, gente? Então, a gente precisa ainda saber que o primeiro leite que a mama produz, ele se chama colostro. Ele é um leite mais espesso, mais amareladinho, geralmente em pequeno volume, mas ele é super rico em proteínas, em minerais, em vitaminas e em fatores de proteção imunológica. Depois da primeira semana de amamentação, esse leite vai mudando de forma, de composição e de aspecto e passa a ser chamado leite de transição. E até que depois da segunda semana de amamentação surge o leite maduro. O leite maduro pode mudar de composição e de aspecto ao longo da mamada, mas em todas essas fases ele é nutricionalmente completo para o bebê. A amamentação deve ser mantida em livre demanda, ou seja, a demanda do bebê deve ser atendida e a gente não deve se preocupar muito com o relógio. É o bebê quem define o tempo das mamadas, o intervalo entre as mamadas, e se ele está mamando bem, está tranquilo, está engordando, isso significa que esse processo está correndo de forma adequada. Certo? E para finalizar, gente, eu quero dizer para vocês que esse assunto é muito vasto, que o meu objetivo aqui foi dar uma noção geral do assunto para vocês. Nós vamos falar ainda em 2 outros vídeos sobre a amamentação. Em um nós vamos falar de algumas dificuldades da amamentação e no outro nós vamos falar de alguns mitos da amamentação. E por fim eu quero deixar aqui um conselho talvez para vocês. Quando chegar o momento de ir para a maternidade, que vocês façam isso de forma muito tranquila. E se for preciso ficar um pouco mais para garantir o retorno para casa, seguros de que a amamentação está ocorrendo de forma adequada, que vocês fiquem sem estresse, sem nervosismo, sem aquela ansiedade de voltar para casa. As maternidades geralmente possuem equipes de profissionais muito experientes, treinados e qualificados que podem ajudar muito no início desse processo. Então, gente, aproveitem esse recurso. Obrigado pela atenção de vocês e eu espero que a gente se reencontre em breve. Um beijo!